por que ler os latino-americanos, americanas, americanos? A gente vai, então, conversar sobre os intelectuais, os literatos, os escritores, as escritoras, os pensadores latino-americanos e o papel dessas pessoas, dessa literatura, dessa tradição de pensamento na nossa vida. Se é que eu posso falar de uma tradição de pensamento, né? Porque a primeira coisa que vem aí para mim quando a gente fala disso é que a gente está, de certa forma, agrupando uma quantidade muito grande de pessoas que escreveram coisas variadas em um grupo só, colocando todo mundo no mesmo saco, só porque eles nasceram no mesmo lugar do mundo, né? E embora nascer no mesmo lugar do mundo seja de alguma forma significativo, né, para sua produção intelectual, certamente não é determinante de todo o conteúdo da sua produção intelectual. O que a gente pode falar que é um pensamento latino-americano? Se é que podemos falar disso, né? Sobre o que a gente está falando quando a gente fala de uma leitura latino-americana, um olhar latino-americano, uma perspectiva latino-americana. Bom, é uma questão muito interessante e que, de alguma forma, nos leva a uma pergunta anterior. Eu diria que tá bom, vamos falar de pensamento latino-americano, mas o que é primeiro a América Latina, né? É uma questão não fechada, é, para nada fechada, e uma pergunta que constantemente vários pensadores do nosso continente estão se fazendo. Já foi a vez de Darcy Ribeiro, Ángel Rama, por exemplo, e mais antigamente outros, né, clássicos, Simão Bolívar, Andrés Bello, na poesia, também Rubem Darío, por exemplo, enfim. É, é uma questão muito ampla e parece fácil de responder quando se olha de fora, né? Como nos olham os europeus ou os norte-americanos, né? Quase todo mundo nos olha por oposição à América do Norte, né? Somos de alguma forma a América pobre, a América em constante processo de avanço para um desenvolvimento que muitas vezes fica truncado, enfim. E a questão é complexa porque, de alguma forma, nós somos países novos. Temos 200 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. Somos países novos no mundo. E, e anteriormente existiu, obviamente, um processo de colonização que foi, como diz o próprio Darcy Ribeiro, um sucesso para a Península Ibérica, para a Espanha e para Portugal. A Espanha, principalmente, porque conseguiu uma homogeneização muito ampla, num território enorme. Foi as colônias espanholas ficaram com essa marca comum. Em primeiro lugar, por exemplo, a religião católica, a língua espanhola, a língua castelhana, mais bem, porque a gente foi colonizado pelos castelhanos. A estrutura da fazenda, são marcas muito importantes que falam também de determinadas autoridades, de uma estrutura muito rígida em questão de organização. Você pode ver as cidades das colônias espanholas como foram criadas, quase todas, na verdade, funcionam a partir de um plano damero, ou seja, um plano completamente perpendicular, com uma praça central completamente arrumada. Santiago, Buenos Aires, Lima, todas essas cidades têm a mesma estrutura. Então, o processo colonizador foi muito é, foi de sucesso para a Espanha, para Portugal, com diferenças, obviamente. E quando chegou o momento da independência, rapidamente a gente teve que se olhar e dizer, ok, cadê nossas raízes? Cadê esse momento anterior à colonização? E muito rápido a gente teve que criar instituições nacionais, bandeiras, faculdades, as primeiras escolas, as primeiras faculdades, os primeiros, enfim, criar uma nação muito rapidamente e um pouco de uma forma perplexa, né? O que somos, já que esse processo colonizador foi um sucesso. Eu queria ler um trecho de um
latino-americano fundamental, que é Simão Bolívar, né? Eu discordo de algumas coisas que ele fala aqui, mas é só para vocês verem como era essa perplexidade de, ok, o que somos nós? Rapidamente, vou ler em espanhol, mas dá para entender. Ele diz num discurso: não somos europeus, não somos índios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles, americanos por nacimiento, europeos por derecho. Extraño eso. Nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión, independencia, y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores. Así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Eu fico com isso. Discordo de várias coisas, mas fico com isso. O nosso caso é complicado, é grande e extraordinário, como o Darcy Ribeiro ou Carlos Monsiváis falam, que a gente tem a oportunidade de se construir a partir das utopias, isso é claro, mas também é complicado. E nesse sentido, eu acho que o trabalho dos intelectuais latino-americanos tem a ver com isso, com a construção. Não é que eles olhem, analisem, observem e já nos deem as respostas prontas, não. Tudo que eles fazem, tudo que eles escrevem é a construção do que seria essa suposta unidade da América Latina. Constante construção e avançando, talvez um futuro de utopias. Ainda estamos para ver isso. Christian, eu vou um pouco na sua linha de raciocínio também, assim, trazendo essa questão de questionar, do questionamento do que é essa América Latina, né, dessa construção. E aí, essa pergunta que o Lucas faz, né, para a gente sobre um pensamento latino-americano, eu acho que realmente essa é uma questão que a gente ainda está construindo, mas aí tem um elemento importante na fala de Christian, que é esse projeto moderno colonial, né? Essa colonização que deu certo para quem estava na interioridade do projeto moderno colonial, né? Ou seja, para os colonizadores, deu super certo. E aí, claro que o discurso que é colocado e que se fala e que se descreve, né? Se caracteriza as populações e os sistemas e as formas de ser, de conviver, de existir, né? São a partir dessa ótica, né? Do colonizador. E aí eu venho muito com a importância, né, dos intelectuais latino-americanos, de alguns pensadores, que aí eles trazem uma proposta da exterioridade desse projeto moderno colonial, não falar a partir dessas mesmas óticas do colonizador, né, de quem construiu as lentes para enxergar o mundo e que se propôs universal. Então, os latino-americanos, eles trazem muito essa perspectiva de um olhar outro, né, de propor um olhar outro. Desde Fanon situava o sujeito colonial na zona do não ser, né? Tinha ali já uma exterioridade. E é interessante essa história, né, de Fanon, que ele se enxergava como francês, né, mesmo sendo da Martinica, uma colônia francesa, e ele vem perceber que ele não é europeu, que ele não é francês, exatamente quando ele vai estudar na França, mesmo quando ele está servindo ao exército da França do lado dos franceses, ele percebe que ele não é visto como um francês, como um europeu. Ele olha para si e vê que ele é um outro, né? E aí ele começa a situar esse outro nessa zona do não ser. E aí, mais para frente, né, agora, já a partir dessa explicação, né, nessa perspectiva de que Fanon traz, a gente tem ali a Catherine Walsh, o Mignolo, né, falando dessa exterioridade do projeto moderno colonial, que é de onde os latino-americanos se falam, se descrevem, se traduzem, olham para si e veem aquilo que o projeto moderno colonial não conseguiu mostrar, né? E aí é interessante que isso reverbera tanto na perspectiva sociológica, filosófica, né, mas também literária. Quando a gente olha para a literatura latino-americana, a gente traz... E é interessante, né, porque ela não é considerada assim, universal, né, como os russos, né, mas, assim, traz ali uma identidade tão peculiar, né, tão própria, que é bem, assim, interessante e fala realmente desse outro lugar, né,
que não é aquele hegemônico, aquela lente que a gente está habituado a enxergar o mundo, né? Então, eu queria só contribuir nessa primeira rodada, trazendo um fato curioso sobre a própria terminologia América Latina. Isso acompanha o Gabriel Restrepo, né? Ele chega a trabalhar com o termo América Latina numa ressignificação, né? Tanto acompanhando já uma proposição da Lélia Gonzalez, como também a partir das próprias reflexões filosóficas dele, onde ele fala que o problema do latino, da ideia de latino, tem a ver com a própria origem do termo, né, que foi estabelecido por volta de 1850, 1860, né, no que ele chama de uns poemas dos mais lamentáveis da história, né, intitulado Las Duas Américas, né, de um escritor colombiano, Torres Caicedo, que fez esse poema falando sobre as duas Américas, quando ele estava numa estadia dele em Paris, e que tem a ver com a própria concepção do plano imperial francês contra a América do Norte. Então é um poema simplório, que também tem uma característica de polarização entre as duas Américas, que tinha a ver também com certo interesse geopolítico parisiense, né? E ele prefere muito mais, então, não o Latina, que se definiu como oposição à América do Norte, mas sim a ideia do ladino, né? Que abre muito mais, é muito mais cosmopolita, onde a tradição hispano-americana e também ibérica, né, em geral, do conceito ladino, acaba trazendo uma fertilização própria do nosso solo, em que tem a presença aborígene, digamos. Aborígene é um bom termo, ainda que pareça ser coisa de australiano, né? São os povos da origem, os povos originais, junto com as influências do castelhano, do hebraico, do árabe, do latim. Ou seja, a ladinidade e não a latinidade, ela diz respeito a essa multiplicidade linguística e fabulosa multiculturalidade, né? Então ele propõe que, ao invés de se definir a América Latina como América do Norte, que a gente explore no processo de reconhecimento também do processo histórico, o seu aspecto de ladinidade. Não tem como explorar muito aí. O que eu acho que é muito importante, assim, quando a gente pensa o nosso contexto histórico, talvez seja de refletir sobre um certo descompasso que tem entre a nossa América Latina, ou Ladina, que vem junto com o início da modernidade, né? A gente está falando do século XVI, e nesse aspecto a gente tem uma formação civilizacional, para falar como o Darcy Ribeiro, em que a gente consegue, ao mesmo tempo, reconhecer a dimensão exploradora ou a dimensão violenta do processo colonizador, mas, por outro lado, perceber também que esses 6 séculos não são anuláveis, eles são presença da própria formação desse processo civilizacional. E é nisso que a gente está com a América Latina, que é diferente, por exemplo, dos processos de descolonização dos países do século XIX, levados pela segunda onda do imperialismo, tanto na Ásia quanto na América, na África, em certas regiões da África, na Ásia, em que o processo de descolonização foi muito mais recente. A gente começou a descolonizar no século XIX e a gente, por sua vez, tem um processo muito mais de longo prazo dessa presença do projetos coloniais, tanto ibérico quanto português. De uma forma que, e aí que eu acho que queria propor a reflexão, ao mesmo tempo é importante fazer o processo de reconstrução da nossa história a partir do ponto de vista da exterioridade, mas, por outro lado, reconhecer que a história da América Latina não tem exterioridade propriamente, como muitas vezes se propõem os studies, que pensam muito mais os projetos coloniais mais recentes, em que a presença colonial também foi muito mais recente,
por exemplo, como na Ásia, lidando com outros problemas do que o nosso, né? Então, indo mais para uma linha do Darcy Ribeiro, eu acho que dá para a gente fazer, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o processo civilizacional naquilo que é de violento e de exploração, e de projeto colonial que tem uma dimensão de injustiça, de etnocídios, de genocídios, mas, por outro lado, entender que não há um ponto de vista de exterioridade propriamente no nosso projeto latino-americano, como poderia ser em outros processos de descolonização, de uma forma que a proposta, talvez, de pensar a América Latina diz respeito mais ao que o Angel Rama chama de transculturação do que propriamente descolonização, né? Transculturar é partir do processo colonizador e transfigurá-lo, transformá-lo, né? Trazendo todo esse caldeirão cultural que é a América Latina. E não descolonizar, porque descolonizar não faz sentido. A partir do momento que a gente desde o século XVI, já é essa confusão danada que a gente vive, né? Então, a própria ideia de descolonização, às vezes, não faz muito sentido quando se pensa no contexto latino-americano, né? Porque a gente tem aí pelo menos 5 séculos, 6 séculos aí de história bastante mestiçada, bastante misturada. É só um parênteses que eu abro nessa, que eu concordo, André, em parte, mas só um parênteses que a gente faz dentro dessa perspectiva é que para alguns pensadores, né, como o Bruce Fogel, sei lá, o Miolo mesmo, eles dizem que o processo de descolonização ele se inicia com a descolonização política, né? Então, quando o país se deixa de ser colônia, né? Ali começou o processo de descolonização, mas ele não foi concluído porque Quijano mesmo, né, traz aquele termo da colonialidade, né? Que a colonialidade sendo aquele padrão de poder que se inicia no colonialismo, mas continua mesmo depois da colonização, a gente faz sentido ainda falar em pós-colonialismo, pós-colonialidade, porque é como se a descolonização política fosse só a primeira etapa desse processo geral de descolonização, porque precisaria romper com o padrão de poder, né, com a matriz de poder que foi criada lá e que se mantém viva até os dias de hoje. Aí, como seria esse padrão, né? Os dois pilares básicos que sustentam a colonialidade é a racialização e a racionalização, né? E aí, se a gente for olhar só para o eixo da racialização, que é onde eu me espalho, né, um pouco mais, a gente vê a invenção da ideia de raça, como a gente conhece hoje, né? A hierarquização que foi criada, sendo colocados os brancos nos patamares superiores, os indígenas, os mestiços, indígenas, negros nos patamares inferiores, esse padrão de poder, esse eixo desse padrão de poder não se rompeu com o fim da colonização. Então, mesmo que o Brasil se descolonizou lá em 1822, mesmo que a abolição da escravatura, né, se deu lá em 1888, esse padrão de poder que estabeleceu os lugares raciais na escala de trabalho e na sociedade como um todo, ele se mantém vigente até os dias atuais. Eu até gosto de dar o exemplo, né, que o Brasil tem 300 anos de faculdade de Direito, mais de 300 anos, e a gente só teve um ministro da Justiça negro, né? Então, veja que esses lugares que foram estabelecidos lá no colonialismo, eles continuam vigentes até hoje. Então, assim, a descolonização, ela foi uma primeira etapa. Ainda a gente tem que ir atrás da decolonialidade, né? De quebrar esse padrão de poder que foi instituído, que ele continua vigente. Então, abre assim um parênteses para a gente dizer por que ainda faz sentido pensar dentro dessa lógica. Voltando para uma questão que Christian acho que anunciou sobre o que os pensadoras latino-americanos fazem nesse bolo, né, dentro desse emaranhado. Eu acho que muito do trabalho é justamente lidar com esse caso, com esse contexto, com essa realidade, que aparece para a gente como uma trama muito bem costurada, mas ao mesmo tempo cheia de fios soltos, né? Todo lugar que a gente olha, a gente vê um fio solto, vê uma coisa que não está encaixando muito bem, isso aqui não está de acordo com o modelo,
essa nação não é bem uma nação, essa democracia não é bem uma democracia, esse idioma não é bem um idioma, é tudo meio desconcertado, né? Mas o desconcerto ele só vem da comparação com o modelo, né? Porque nada em si é desconcertado, as coisas só existem, né? Aparece desconcertado se a gente compara, por efeito de comparação. Não obstante o efeito de comparação, né? Se a gente se deter, por exemplo, no que Christian levantou, do processo de formação das nossas instituições, do Estado Nacional e tudo mais, evidentemente a gente vê uma série de pontas soltas, a gente vê algumas coisas que não parecem estar certas, mesmo com os padrões que nós mesmos nos colocamos, certo? A gente se diz uma nação pluricultural, plural, aberta, livre, e a gente não vive isso, né? A gente se diz uma nação pacífica e a gente não vive isso, né? Mesmo com os padrões que a gente coloca para a gente mesmo, parece que há algo aquém, alguma coisa faltando, né? Eu acho que nessa percepção, nessa chave de leitura que os intelectuais e as intelectuais latino-americanas se colocaram como alguns ideólogos, né? Ideólogos da nação, ideólogos da utopia, construtores dessa realidade, desse projeto, que é um país latino-americano, ou que é mesmo uma latino-americanidade, uma americanidade, nos termos da Lélia Gonzalez, que a gente deveria buscar, né? E como construtores, né? As pessoas que vão tentar desemaranhar esses fios e costurar uma nova forma de vida, né? Mas assim, fazendo a leitura dos intelectuais, é bastante curioso, né, que em um contexto como o nosso, os intelectuais arroguem para si essa missão quase messiânica, né, de restaurar ou de construir alguma coisa, né, um projeto utópico. E eu acho que a gente continua lidando com isso, certo? Acho que ser pensador, ser literato, enfim, qualquer coisa que seja dentro desse campo na América Latina é lidar com isso. É lidar com a utopia do que não nasceu e com os restos do que não aconteceu, certo? Isso me lembra o texto do Silviano Santiago, Entre o Lugar no Discurso Latino-Americano, que ele vai falar sobre tudo que o intelectual latino-americano escreve, ele está escrevendo em cima de outro texto. A gente escreve em cima dos textos dos franceses, dos alemães, dos portugueses. A gente está sempre escrevendo em cima desses textos, né? Mas a gente nunca escreve igual. Sempre tem alguma coisa aí que causa alguma ambiguidade, que causa algum desconcerto, né? E o latino-americano, pensadora latino-americano, fica fazendo sempre isso, né? Isso não impede universalidade, muito pelo contrário. Eu, na verdade, acho que esse é o caminho da universalidade a partir da América Latina. É essa escrita sobre a escrita, essa escrita que não é antropofágica, porque eu sou Mário de Andradiano, então eu não vou usar a palavra do Oswald. Você pode falar barroco, que pode ser uma forma de... eu acho que pode ser uma forma exatamente de dizer isso. Eu acho que só colocando aí, eu acho que o ponto é esse. Talvez o discurso do descolonial, ele acaba pecando um pouco, né? E o termo pecar não é um bom termo para isso, quando não consegue entender que a descolonizar é como se é necessário retornar a algum elemento original, intocável, puro, que foi eivado pelo processo colonizador, enquanto que, na verdade, isso não há dentro do processo colonizador. Até porque isso só é possível quando você também cria também um original fantasmado, de uma homogeneidade pré-colombiana que existiria na Latina, que não existe, era uma multidão de povos extremamente diferenciados, né? Não sei que a gente cria o mito do índio intocado, né, numa terra edênica, e daí diz que o colonizador malvado mesmo veio e destruiu tudo isso. Esse mito que é europeu. O mito europeu. O mito europeu, é o mito colonizador, esse aí, né? É o mito europeu, é o mito do colonizador aí, também, né? Então, não faz sentido. Só para eu fechar, então, assim, essa sensação, né, de escrever nesse lugar e de pensar e falar nesse lugar, para mim, ela é muito bem resumida por uma carta que o Mário de Andrade escreveu ao Moacir Werneck de Castro, em 41. Ele diz: o que você tem a fazer não é se calar, nem muito menos avançar de espadinho dourado contra um tanque germânico.
é muito séria e conscienciosamente solapar, pestilenciar, apodrecer e animar o tumor que estoure. O mais importante não é, neste caso, ficar descontente e nem chorar sobre a Jerusalém de tantos sonhos, mas preparar qualquer espécie de maior clareza em que, se não nós, outros possam viver mais contentes que nós. Acho que isso, para mim, diz bastante. Ô, Lucas, tu falando dessa questão da escrita, me lembrou uma música que Maria Bethânia canta. O mais importante do bordado é o avesso. É como se o discurso da modernidade fosse o bordado e os latino-americanos fosse o avesso do bordado, né? Esses fios, esses nós que tá ali para contar essa história, né? E aí eu acho legal porque ela diz que o mais importante do bordado, como foi o ensinamento, né, que foi passado para ela, não é o bordado em si, é justamente esse avesso, é onde está esses nós, essas pontas soltas, né? E aí eu comparo muito, até usei na minha tese essa metáfora, né? Que esse discurso que os latino-americanos trazem, né, esse discurso contra esse projeto moderno colonial, assim, da forma que ele foi forjado, né, ela é ao lado que a gente vê, né, mas aí tem esse lado do avesso, né, que a gente está ali construindo, é que você fala que a gente está escrevendo em cima, aí eu pensei o bordado, lembrei logo, né, dessa coisa do avesso do bordado. Bom, podia ser também um palimpsesto, escrever constantemente em cima de outras coisas. Não, eu concordo plenamente. É uma questão, como o próprio Bolívar dizia, é complexa, é muito complexa, porque se você para pensar o momento em que acontecem as independências, pelo menos nos países nos países hispanos, a gente ficou com a figura do criollo. O criollo, para nós, é o filho de um indígena com um europeu. Então, era a revolução independentista dos criollos. A questão indígena foi anulada completamente. E também quem puxou essas independências na América Latina e Hispana eram pessoas, obviamente, liberais, inspirados muito na Revolução Francesa, tinham estudado na Europa, voltaram com essas ideias para a América para puxar revoluções que era pensando nos crioulos. Então, essas raízes, essa diversidade anterior e ancestral, né, do nosso território, já no primeiro momento que parecia de esperança, continua apagada. E aí várias tentativas de construir caminhos próprios têm sido truncadas também, várias. A gente pode falar, ou eu poderia falar da Unidade Popular do Salvador Allende, que ele falava que era uma revolução com gosto de pastel e vinho tinto, né, que são nossas comidas típicas. Essa revolução com gosto bem chileno foi truncada também porque, não só por questões de política externa, influências dos Estados Unidos e tudo mais, isso não se consegue se no povo não tem uma semente que diga eu não quero ir por esse caminho. Eu posso falar também da Constituinte atual, também que era um projeto de futuro novo, enfim, com muita identidade, também foi um projeto frustrado. Então, temos que nos questionar isso, né? Quanto nos marcou essa colonização, não tanto a colonização, mas o que ficou dela, né? Essa estrutura fazendeira, católica, enfim, muitas outras características. Mas, bom, é um caminho complexo, mas temos que ficar de olho nos intelectuais. É isso, Christian. Bem dito. Então a gente encerra por aqui o nosso primeiro bloco.